Um aprendizado que eu louvo ao Senhor. Neste tempo, aqui na comunidade, algo que eu tenho aprendido foi a exposição da palavra. Estudo, aquilo que nós chamamos de estudo expositivo das Escrituras. Já tendo crido no Evangelho há mais de 20 anos, eu só conhecia a proposta de um estudo tópico de temas, como nós fizemos hoje pela manhã. E, sendo bíblico, não tem nada de errado. Mas estudar a palavra verso a verso e meditar, isso tem sido para mim, tem sido tão bom. Eu pude, ainda que é inesgotável, quando nós estudamos há alguns anos a carta de Paulo aos Romanos, para mim foi tão marcante. E tem sido também estudar o Evangelho de João. Eu creio que Deus, em sua soberania, quando Ele estabelece a inspiração do Espírito e aqueles homens escrevem naquela sequência, Ele tinha, obviamente, um propósito. Essa semana eu estava ouvindo uma gravação de uma conversa entre dois irmãos, homens que eu admiro. Um já está na glória, que chama-se Sproul, e o outro John MacArthur. E eles estavam respondendo algumas perguntas e perguntaram para eles o que está faltando na igreja, que a igreja está tomando caminhos tão distantes da vontade de Deus. E o Sproul disse que o que falta nas igrejas é um estudo expositivo, a exposição da palavra, para que a palavra fale. E para respaldar eu até mandei isso para os irmãos nos grupos, nas casas, ele citou a última pregação de Lutero. E Lutero disse que parece que Deus é um dos piores professores da história, porque o método que ele desenvolveu para o ensino, a sua palavra, não serve mais. Os pregadores modernos tem sempre algum novo meio de ensinar além das Escrituras. Pregadores modernos há 500 anos. Hoje a Escritura praticamente desapareceu dos púlpitos. Esses dias eu fui ouvir, eu conheço pessoas que participam de uma igreja que tem pastora, e eu fui ouvir, e é muito triste, porque lê um texto e deixa ele lá, e aí fala de tudo, menos o texto. Na meditação da Escritura, versículo a versículo, nós vamos ver fundamentos como nós vimos hoje pela manhã. Nós estamos estudando pela manhã os pilares da nossa fé, aquilo que nós cremos à luz da Escritura. E nós vamos ver hoje um deles, talvez um dos mais importantes, e aqueles que negam essa realidade sequer são cristãos, é de que Jesus é Deus. O Jesus que nós louvamos não foi um líder religioso, ele não foi um profeta, ele é Deus, o Deus que se esvaziou e que se fez homem. Por quê? Porque só Deus pode salvar o homem. E nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 8. O contexto ali é que Jesus está pregando em Jerusalém e os fariseus questionando. Os fariseus eram um segmento do judaísmo e eles eram considerados os maiores conhecedores das Escrituras. Mas os irmãos que têm acompanhado, eu fico lendo o texto, relendo o texto, eu fico maravilhado como esses homens, apesar de toda a ênfase do conhecimento
e a exaltação própria, a justiça deles, eles não tinham a menor compreensão da Escritura que eles diziam que conheciam. O Senhor Jesus, nós vimos já, ele mostra que aqueles homens eram escravos, ali no versículo 32, e ele diz a eles que vocês só podem ser livres se eu vos libertar, eu a verdade. E eles rejeitam a Cristo. Na semana passada nós vimos no versículo 44, então, um Jesus que não é muito anunciado hoje, porque ele não é anunciado a partir da Bíblia. É um Jesus que vai dizer para aqueles religiosos que eles tinham por pai o diabo. Extremamente impopular. De forma alguma politicamente correto, mas verdade. Jesus diz para eles: vocês têm por pai o diabo, ele é mentiroso, pai da mentira, desde o começo. Quando alguém crê na verdade da palavra, quando alguém crê no Evangelho, Deus transforma essa realidade. Mas enquanto alguém não crê, significa que ela não conhece a Deus. Ela não tem nenhum relacionamento com Deus. Tudo que ela faz não tem nada a ver com Deus, por mais religiosa que ela seja. Por mais que ela frequente qualquer grupo religioso, se ela não conhece a Deus, se ela não conhece a verdade, se ela não conhece a Cristo, ela não tem relacionamento nenhum com Deus. E apesar de ser responsável por rejeitar a verdade, muitos desses, por não receberem a revelação, Jesus então vai confrontar esses fariseus. E por isso então vai dizer que eles são filhos do diabo. Ao mesmo tempo que ele mostra que para crer neles, só pela ação de Deus, ele mostra para eles como eles eram responsáveis por rejeitá-lo. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, queria ler com vocês, ele usa uma outra expressão, mas para falar exatamente o que aqueles fariseus, que segundo Jesus eram filhos do diabo, porque eles não poderiam ou não podiam ver. Eles não conseguiam ver a partir deles mesmos com toda a sua religiosidade. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Apesar deles serem sim responsáveis por rejeitarem a Cristo, havia e há o Deus desse século, que é o pai de todos aqueles que não creem, o diabo. Todo aquele que não crê no Evangelho é um incrédulo. E mesmo religioso, mesmo evangélico, é filho do diabo. Está cego pelo Deus desse século que é ele. É cego no entendimento, não consegue ver com olhos espirituais porque está morto. Um cego de nascença, uma cegueira física, poder ver algo que esteja fora do alcance da medicina, o que é necessário? O que seria necessário para que um cego de nascença pudesse ver? Um milagre. É ou não é? Um cego, fisicamente, ele precisa de um milagre para ver. E não há nenhuma diferença para um cego espiritual. Precisa de um milagre. Se Deus fizer um milagre de um cego físico ver, qual foi a participação do cego no milagre? Qual foi? A cegueira. Ou seja, nada. Quando Deus dá visão para alguém que era cego espiritual, qual é a participação daquele cego? Nenhuma. Deus quem faz por sua graça, pelo seu poder, em sua soberania. Eu estava lendo um artigo de um site que eu recomendaria para você, que chama-se Monergismo. E aí, aquele irmão, ele compartilha, eu queria ler com vocês, ele diz assim: quando falamos com alguém que nega uma verdade importante da Escritura, como a deidade ou a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, o problema não está na Escritura.
O problema está no coração e mente do homem. Antes de alguém poder entender algo que a Escritura ensina, o seu coração deve ser aberto, sua mente iluminada pelo Espírito Santo. Sem isso, textos prova, lógica, argumentos filosóficos que sejam, são inúteis. Para que alguém possa ver o Evangelho, é preciso que Deus abra seus olhos. E ninguém pode fazer isso a não ser o próprio Deus. Essa realidade se aplica a qualquer fundamento da fé cristã. Crer na graça, para alguém que possa crer no Evangelho, na graça, só mediante a ação do Espírito de Deus. Não há argumento. Quantas vezes eu tentei argumentar com pessoas que eu amo e que você fala do Evangelho e parece assim, hoje eu falei com a maior clareza do mundo e ela não entende absolutamente nada. Você fala, é só pela graça. Ele diz, tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem no pecado não consegue ver. Nunca vai ver. Nunca vai responder dele mesmo, a não ser que Deus faça. Jesus está conversando com religiosos que não conseguem ver nada, que ele chama de filhos do diabo. E nos versículos 46 e 47 de João 8, nós vamos retomar e vamos, se o Senhor permitir aqui, ir até o versículo 59, o fim do capítulo 8, e nós vamos ler alguns trechos. Ao invés de ler toda a passagem, nós vamos ver cada um dos trechos e depois tentando entender o que Deus está falando por meio da sua palavra. Os versículos 46 a 47 de João 8 diz assim, Jesus está falando para aquele grupo: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Vocês não conhecem a Deus. Vocês se dizem conhecedores, como nós vimos, filhos de Deus, filhos de Abraão, mas vocês não conhecem a Deus. Agora, o título da nossa reflexão, ainda que alguns temas sejam abordados nessa passagem, é que Jesus é Deus. Imagine um homem dizer isso: mostre onde eu cometi um pecado. Mostre aí, onde eu cometi um. É o que Jesus está dizendo. Onde eu pequei? Vocês conhecem a lei. Mostrem onde eu pequei. E ele está próximo de ir para a cruz. Aqueles homens já sabem quem Jesus é. Eles não têm do que acusá-lo. Nada. Tanto que para levá-lo para a cruz, eles armam como uma justiça como a nossa. Como a nossa. Entra governo, sai governo, entra governo. E a nossa justiça é essa aí. Eles armam tudo para levar Jesus para a cruz, porque não há nada contra Jesus. Não há nenhum pecado que ele tenha cometido, porque ele não é homem. Não é homem no sentido como nós somos, filhos de pais humanos. Ele é um homem, mas ele é Deus. Deus homem. Pense no que Jesus está falando. Mostre onde eu cometi um pecado, em palavras, ações, ensinos, onde eu errei. Onde eu pequei contra Deus, da lei que vocês conhecem. Aqueles homens sabiam que só Deus não pode pecar. Eles conheciam a lei e sabiam que Jesus nunca havia pecado contra a lei. Mas eles não estão interessados nisso, eles estão tentando de alguma forma matá-lo. Porque ele, Jesus, Deus, atrapalhava a religião deles. Deus atrapalhava a religião deles. O apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, 1 João 3,
Os versículos 2 e 5, ele vai dizer desse Jesus que não cometeu pecado. Amados, agora somos filhos de Deus. Há filhos do diabo, filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creram no Evangelho. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Deus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 5. Sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O que ele está dizendo? Nós somos filhos de Deus. Quando Deus se manifestar, ele está falando do quê? Da volta de Cristo. Mas ele já se manifestou uma vez, ele não tem pecado. Ele é Deus. Jesus está atestando sua divindade com aqueles homens. Está mostrando que ele é Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Outro texto que fala que o nosso Senhor Jesus é Deus. E que por ser Deus, Ele nunca cometeu nenhum pecado. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. De quem ele está falando? De Jesus. E aqui é importante que eu destaquei: tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. O que é maravilhoso é que Jesus foi tentado em tudo. E é por isso que nós precisamos, nós que cremos nele, recorrer a ele, para que ele, com o seu poder, nos conceda a vitória, para que nós não caiamos em tentação. Nós não temos força em nós mesmos. Todo cristão é tentado, mas podemos não pecar se clamarmos a Ele. Mas não é uma vez, é clamar diariamente, constantemente, andar com Ele, buscá-lo. Senhor, o Senhor foi tentado de todas as formas, a Tua palavra diz, e nunca pegou. Por Sua graça, conceda o Seu poder, para que eu não caia em tentação. Isso é relacionamento prático, irmãos. Como nós agimos quando nós ouvimos a palavra de Deus, que ela diga, faça isso, não faça isso. Eu tento fazer? Não, eu preciso ir para o Senhor. Senhor, me capacita. Toda a ordenança da palavra de Deus para cristãos, ela precisa ser obedecida no poder do Senhor, porque nós não podemos. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 2, 22, também fala que Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele é Deus, ele não poderia pecar. Deus não pode pecar. Deus não tem nenhuma relação com o pecado. 1 Pedro 2, 22 diz, ele, Jesus, se nós lermos o contexto, não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Nada, nada. Que diferença para nós. Na minha família eu já ouvi falar, meu filho não tem pecado. Eu estava ouvindo uma vez o irmão Hernandes Dias Lopes, ele trouxe um dado interessante. Existem algumas pesquisas, segundo ele, que um homem ele tem pelo menos, vamos desconsiderar tudo que você faz, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala. Só os seus pensamentos. De que um homem tem mais ou menos 70 mil pensamentos no dia. Quantos desses são pecados? Imagina. Ou não? Nós não temos a menor ideia do que significa santidade. Nós não sabemos o que isso significa. Nós cremos.
Mas nós não sabemos o que é um Deus santo, porque nós já nascemos em pecado. E o que nós mais sabemos fazer é pecar. Mas Deus, nosso Senhor Jesus, nunca cometeu nenhum pecado. De volta para o texto, Jesus diz: se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem? O que eu estou dizendo é a verdade. Por que vocês não recebem? Na semana passada nós falamos que esse texto ele mostra muito claramente, aliás, lembrei de uma irmã, que a frase dela foi tão gostoso de ouvir uma vez, algum tempo atrás. Ela disse: depois que a gente ouve da soberania de Deus, a gente começa a ver a sua soberania em absolutamente tudo na Bíblia. E é a mais pura realidade. Esse texto fala da soberania de Deus, mas a soberania de Deus não isenta a responsabilidade de ninguém. Jesus, ele está confrontando aqueles homens, e aqueles homens estão o rejeitando, e eles são responsáveis, foram responsáveis, assim como eu e vocês, se rejeitarmos. Eu estou falando a verdade, a única verdade que liberta. Por que vocês não creem? E essa é a responsabilidade de todos aqueles homens, de todos nós. Você crê no Evangelho, não é você vem na igreja. Você crê no Evangelho. Tem certeza absoluta. Houve um momento na sua vida que você entendeu o que Deus fez em Cristo, que Ele não fez historicamente somente, mas Ele fez por você, levando os seus pecados, inúmeros pecados naquela cruz, no seu corpo santo sem pecado, derramando o seu sangue por você, te conduzindo ao arrependimento e te dando esperança na sua ressurreição, uma nova vida. Você creu nisso, você crê nisso, você crê no Evangelho. Jesus mesmo responde àqueles homens: vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Soberania. Vocês não são dos meus. Vocês rejeitam, mas vocês não são dos meus. Soberania, porque os que são dele vão crer. Eu não entendo. Nós não somos chamados para entender, nós somos chamados para ler a palavra e em humildade nos submetermos a ela, porque ela é a palavra de Deus. Nenhum pregador sabe quem são os eleitos. A palavra fala dos eleitos. Jesus sabe, porque Ele é Deus. Não é que Ele sabe quem vai crer, é Ele que faz crer. Ele sabia quem o Pai lhe daria, nós vimos isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém. Eu fui, você foi porque o Pai te levou. Não foi porque você quis, porque você não queria. Mas é responsável por rejeitar. É um paradoxo, mas é a mais pura verdade. Mas para nós que pregamos, por isso que pela graça de Deus eu falo, você creu no Evangelho. Por isso que eu coloco sempre aqui, Evangelho. Proclame o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo. Eu já ouvi 100 vezes. Deus, na sua soberania, se você está entre aqueles que Ele elegeu, vai levar você a crer. E se você não crer, foi porque você rejeitou a Cristo. Versículos 48 e 51 diz: os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Você, Jesus, você tem demônio. Imagina isso, irmãos. Disse Jesus: eu não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra,
jamais verá a morte. Quando aqueles homens chamam Jesus de samaritano, os samaritanos eram um grupo misturado, que séculos antes haviam se misturado judeus com outras religiões que haviam casado um casamento misto, e com isso eles trouxeram também o sincretismo, o judaísmo se misturando com outras religiões, e que eles menosprezavam como se eles fossem qualquer coisa. Eles estão querendo diminuir Jesus. Você é um samaritano. Talvez porque ele foi lá pregar o evangelho para aquela mulher que virou uma missionária. A mulher que nenhum judeu aceitava, religioso não aceita. Tinha sido casado 5 vezes. Essa ninguém quer. Religião nenhuma aceita, mas Jesus aceita. Porque o padrão dele é o quê? Graça, amor, misericórdia. Não é o nosso, não é o meu e o seu. Seu samaritano está endemoniado. Eles mostravam a sua arrogância religiosa, legalista, e o topo deles, de sua característica, era a hipocrisia. Falavam, mas não faziam. Todo religioso é assim. Aqueles homens definitivamente mostram que não eram de Deus ao rejeitarem o Senhor e dizer que ele tinha demônio. E então o Senhor, em humildade, vai sempre lembrar o que ele veio fazer. Eu honro meu Pai. Eu não busco glória de homens. Vocês buscam, mas eu não. Eu vim aqui cumprir a vontade do meu Pai. E aqui a gente vê outro fundamento. No texto nós já vimos, em João nós já vimos inúmeras vezes, Jesus é uma das pessoas da divindade e o Pai é outra. Claro, fundamento da genuína fé cristã. O Senhor Jesus diz: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A minha palavra significa o que ele disse, mas também a sua palavra escrita, toda ela de séculos, de milênios antes, que o anunciavam, e que os judeus tinham em suas mãos, liam todos os dias, mas não conseguiam sair da letra. Eles não viam Jesus. Se o nosso alvo com a Bíblia é ler, saber regra, mas não conhecer o Cristo, o centro da Escritura, a gente está totalmente perdido. Quantos não fazem isso hoje, em nome de Jesus? Não há como conhecer a Cristo sem a sua palavra. E aí ele diz: nunca verá a morte. Mas como assim? João, por exemplo, que escreveu isso aqui, morreu. Todos os apóstolos do Senhor Jesus morreram. E nesses 2000 anos de história, milhões, quem sabe bilhões de cristãos morreram. Do que Jesus está falando? Ele não está falando da morte física, ainda que alguns, quando ele voltar, não vão passar por ela. Ele está falando da segunda morte. Onde está essa segunda morte? Apocalipse, capítulo 20, versos 12 a 14. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte eterna. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Os mortos agora não estão mais mortos, eles estão diante do trono. O trono é o trono de Jesus, desse aqui, que eles estão dizendo: você tem demônio. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que vão crer em Cristo. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Todos aqueles que rejeitam a Cristo vão ser julgados segundo as suas obras. Julgados segundo as suas obras, é absolutamente certo que eles vão ser condenados. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque a lei serve para mostrar que nós somos pecadores. É evidente que ninguém vai ser salvo pela lei. Nunca foi.
Nós estávamos conversando entre os irmãos. Abel, você lembra de Abel, quem é? Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Primeiro homem justificado pela fé, Abel. E de lá para cá, quantos foram salvos pela fé? Todos. Ninguém nunca foi salvo por lei. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades, que é o lugar dos mortos, daqueles que morrem sem Cristo, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Se o nome não está no livro, se é julgado segundo as obras, vai ser condenado. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Mas aqueles que creem em Cristo não verão a morte. Versículos 52 e 53 de João. Diante do que o Senhor Jesus disse, os judeus continuam. Agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão. Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Abraão havia vivido 2000 anos antes desse relato. Abraão e Moisés eram os personagens centrais dos judeus, da vida dos judeus. Os personagens centrais da religião judaica creram em Cristo. Nós vimos, mensagem passada, que Abraão creu em Cristo como seu Salvador. Paulo vai dizer isso, Gálatas e Romanos. Mas para aqueles homens, Jesus era um endemoniado. Quem que você pensa que você é? Você está dizendo que você está acima de Abraão? Você ficou louco. Você está dizendo que você é mais importante que Abraão? E aqui um fundamento. Jesus é Deus. Um dos irmãos que é respeitado na história, um irmão recente. Alguns de nós já vimos os filmes dele, C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia. Ele era ateu antes. Ele era de um nível intelectual elevadíssimo, era ateu. Mas um dia, Deus o alcançou pela sua graça e o converteu a Cristo. E uma das frases dele é que ou você crê em Jesus, em tudo o que ele disse, ou esse homem era realmente um louco. Não dá para um homem dizer que é Deus se você considerar os ensinos dele. Não, eu considero, Jesus tem ensinos, mas espera aí, ele disse que era Deus. Como é que você vai considerar o ensino de alguém se dizendo Deus, a não ser que ele seja Deus? Versículos 54 e 56. Conversa continua. Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Vocês dizem que o meu pai é Deus de vocês, o pai... Não, ele não é. O Abraão, que é pai de vocês, na sua descendência física, creu em mim e se alegrou. Mas vocês não creem. Vocês não conseguem nem seguir os líderes religiosos de vocês. Jesus não busca glória humana como eles. E para mostrar, ele está dizendo, quem me glorifica é Deus de vocês, mas vocês me rejeitam. E ele vai mais uma vez os confrontar. Esse mesmo Deus que vocês dizem que é o Deus de vocês,
me glorifica. Não sou eu que me glorifico, é o Deus de vocês. Eu não estou preocupado com glória humana, honra humana. Vocês são um bando de religiosos hipócritas. Não, isso não é Jesus que está falando, mas eles eram isso. Vocês não conhecem a Deus. Conhecer não é saber da existência, conhecer é conhecer relacionalmente. Que começa quando? Quando nós cremos no Evangelho. Mas eu o conheço, porque eu e ele somos um. Não foi isso que ele disse? Eu e o Pai somos um. Eu, Deus Filho, e o Pai, o Deus Pai, somos um Deus. Ah, eu não entendo. Outro paradoxo. Mas não é porque nós não entendemos que nós não cremos. Jesus diz, quanto a Abraão eu já falei, ele creu em mim. Vocês se baseiam na lei, a lei aponta para mim. Vocês se baseiam em Moisés, Moisés creu em mim. Vocês se baseiam em Abraão, Abraão creu em mim. Mas vocês não creem. Por que Abraão creu em Cristo, irmãos? Porque ele precisava de um Salvador, como qualquer ser humano na história. Ele não poderia se salvar pela lei. E como Deus salvou Abraão, irmãos? Irmãos, a história de Abraão é a minha e a sua se cremos. Abraão estava lá buscando a Deus intensamente no seu coração. Ele estava, né? Ele era um idólatra, um pagão, não buscava Deus, não queria Deus. Mas Deus falou, esse é meu. Qual a diferença dele para Saulo de Tarso, por exemplo? Saulo vai matar crente. Você é meu. Qual a diferença deles para nós, se nós cremos? Nenhuma. Eu estava pensando sobre isso. Quantas vezes já compartilhei, o Senhor me livrou de morrer fazendo um racha de carro. Por que eu não morri? Naquela época, se eu tivesse morrido, eu teria ido justamente para o inferno. Eu buscava Deus, eu queria Deus? Não. Mas um dia ele se revelou. Não, você é meu. Por quê? Por minha causa. Minha causa Deus falando. Abraão não podia se salvar, ninguém se salva. Se salva. Ninguém se salva. Precisava ser salvo. Versículos 57 a 59. Disseram-lhe os judeus, você ainda nem tem 50 anos e viu Abraão? Irmão, você consegue ver essas realidades quando a gente está falando de Jesus? Ele está falando de uma realidade e aqueles homens não estão entendendo absolutamente nada. Se você consegue ver a realidade que Jesus está dizendo, não foi porque você é melhor do que aqueles homens. Foi porque Deus revelou pelo seu Espírito, por sua graça e misericórdia para mim e para você que não queríamos. Aqueles homens, do ponto de vista de conhecimento bíblico, davam de 10 em todos nós. Eles eram doutores da lei, mas não conheciam o autor da lei. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Nós vimos, Abraão faz 2000 anos que ele foi já. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão existir, eu sou. Isso é de tremer. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Quem você pensa que é? Eu sou Deus. Quem é Abraão? Você nem tem 50 anos e viu Abraão. Eu criei Abraão. Eu criei a terra de vocês. Eu criei o planeta onde nós estamos. Eu criei o universo. Eu sou. Aqui eles entenderam. Ele está dizendo que é Deus. Vamos apedrejá-lo. Sem a revelação do Espírito Santo,
aqueles homens jamais poderiam ver aqueles homens e eu e vocês. O Senhor diz uma daquelas frases, eu sou fascinado por esse texto. E é uma daquelas frases que o Senhor Jesus traz, eu estava pensando em algumas delas. Por exemplo, quando ele chama os 12, tem 5.000 pessoas lá, e os 12 falam, gente, Senhor, vamos mandar esse pessoal embora aí, porque esse pessoal... Quantos pão aí tem? 5 pães aí. Manda todo mundo sentar. O Senhor tem 5 pães e 2 peixes. Manda todo mundo sentar. 5.000 pessoas. Para ele é Deus. Ou quando eles estão lá no lago, uma tormenta, Jesus está dormindo, o barco vai virar. Senhor, os discípulos que já creem nele, Senhor, não se importa, a gente vai perecer. Vento, para. Ou quando ele chega num túmulo de um homem que está em estado de decomposição, há 4 dias, fede. E ele diz, Lázaro, sai. Por que ele só falou Lázaro? Porque ele falou, sai, todo mundo saía. Todos os mortos sairiam. Tem que especificar. Lázaro, sai. Ou quando Pilatos chega diante dele, você não sabe que eu tenho autoridade para mandar matar você? Aqui, Jesus fala assim, você não teria nenhuma autoridade se do céu não fosse dado. Eu estou aqui porque eu quero. Essas frases são coisas de Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode dizer isso. Como Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Por quê? Porque só Deus pode salvar o homem. Eles ouviram aqueles homens. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo quando ele disse, eu sou. Inúmeras vezes no Velho Testamento, Deus fala, eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eles sabiam do que ele estava falando, mas rejeitaram. E nós? Você e eu, nós cremos de verdade que o nosso Senhor Jesus é o nosso Deus. Quando a gente canta aqui que Ele se fez carne, é que Deus tomou a forma de um homem como nós. Veio para ser humilhado por religiosos, para morrer a pior das mortes. Deus veio em nosso encontro. Você crê nisso? Eu creio. Então louve a Deus e agradeça, porque se nós cremos hoje, foi só pela graça dEle. Foi só pela graça, misericórdia, amor, soberania dEle. Quando nós falamos de Jesus, irmãos, nós estamos falando de Deus, do nosso Deus. É algo bom para nós considerarmos, de não usar o nome dEle em vão. De usar, é claro que sabendo que Ele, como nós vimos, Ele é o nosso sumo sacerdote, todas as vezes nós temos acesso a Ele. Mas isso não significa que não devamos ter temor e tremer diante dEle, do nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo revele essa verdade para cada um dos que estão aqui. Que, por misericórdia, Ele não permita que nenhum de nós confunda conhecê-lo com religiosidade. Você pode fazer do vir aqui, do reunir, uma forma de religião. Nós precisamos conhecê-lo
E isso começa pelo Evangelho, pelo que Ele fez. Que o Espírito Santo revele que o nosso Salvador, o nosso Senhor e Mediador, nosso irmão mais velho, é também o nosso Deus. Amém?